A violência contra crianças e adolescentes tem origem nas relações desiguais de poder. A vulnerabilidade das crianças e a dificuldade de resistir aos ataques favorecem a ocorrência dos maltratos. Os maltratos e o abuso sexual ocorrem frequentemente dentro de casa, onde a criança deveria sentir-se protegida, e na maior parte das vezes, o violentador é uma pessoa muito próxima da criança, fazendo com que a vítima mantenha silêncio. A maior violência que existe, o abuso sexual, é feita na maioria das vezes contra crianças de 7 a 14 anos. Violência sexual é uma violação à liberdade sexual e um crime muito grave. Crianças e adolescentes dão sinais de que estão sendo violentados. É preciso conhecer e estar atento a estes gestos. Deixar de comunicar às autoridades competentes os casos de que tenha conhecimento ou suspeita é crime. A criança abusada hoje pode ser um abusador no futuro. (18 de maio), dia de mobilização contra o abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Para falar desse assunto, estamos recebendo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Condica, a policial militar Esther Mioto e a pesquisadora Rosângela Vecchia Delia. Esther, qual que é a origem desse dia de mobilização contra o abuso e exploração infanto-juvenil? Isso aconteceu no Espírito Santo, em Vitória, quando uma menina de 8 anos, Araceli, foi encontrada, depois de ter desaparecido, encontrada morta, estuprada, drogada, queimada com ácido. E esse crime bárbaro nunca foi punido ninguém. Presume-se que foram pessoas da classe média alta e nada foi feito. Então, foi feito um dia especial de mobilização ao combate dessa terrível situação que acontece nos nossos dias. Rosângela, é difícil ainda tratar desse tema, abuso sexual com crianças e adolescentes? Sem dúvida, né? O dia 18 marca o dia do combate específico ao combate ao abuso e exploração sexual. E durante a semana que precede o dia 18, a gente acaba fazendo uma série de discussões que levantam, de um modo geral, a violência contra a criança. São várias formas de violência, né? Espancamentos, enfim, maus tratos, uma série de coisas que envolve, digamos assim, a violência geral contra a criança. E dentro desses dados todos, especificamente a violência sexual e o abuso. Então, nessa semana, a gente foca um pouco mais, digamos assim, esse tema difícil, complexo, né, doloroso, que é um tipo de crime que acontece muito próximo da criança. Os dados estatísticos que nós temos é um crime quase que de dentro de casa. Então, por conta disso, a importância de falar sobre isso. Porque a única forma que a gente tem de lidar com esse tipo de crime é um conjunto de outras pessoas que, do convívio da criança, são capazes de perceber o que está acontecendo. Quando você cita assim, dentro de casa ou próximo, você se refere ao pai ou a algum parente? Isso.
os dados que nós temos, né, professora Esther, de um modo geral, os dados do Ministério da Assistência Social, que recebe, digamos, as denúncias contra abuso de criança e adolescente. Isso quando recebe. Quando recebe, né? Assim, dos casos notificados, que a gente sabe que há uma subnotificação desses crimes, até pela complexidade dele, 85% a 90% dos casos, o agressor é uma pessoa conhecida da criança. Então, é alarmante, assim. Eu até vou dar uns dados aqui para a gente iniciar a nossa conversa pensando um pouco a dificuldade que é o tema. Vocês têm dados de Penápolis? Porque muitas vezes, por ser uma cidade pequena, as pessoas têm a impressão, em Penápolis não tem esse tipo de problema, e é diferente a realidade, A realidade é diferente. Nós temos dados de Penápolis, sim, e os dados gerais, assim, de modo geral, desse tipo de crime, só para dar a natureza do agressor. Em quase 100% dos casos que são notificados, o agressor é homem, né? 54% desses agressores, eles são conhecidos da vítima, vizinhos, colegas, parentes e tal. 15% é o próprio pai. 16% é o padrasto. 7% o irmão mais velho. 6% tios. Então, percebam, um agressor que abusa sexualmente da criança, ele é um sujeito muito próximo da vítima. E a vítima são meninos e meninas, você não tem essa distinção, né? Os dados de Penápolis, são várias informações que a gente tem. Especificamente, dados de violência sexual em Penápolis, de janeiro de 2007 a 30 de abril de 2006, só no Conselho Tutelar foram registrados 24 casos de violência sexual. E casos gerais, no Conselho Tutelar, 429 casos. E aí estão envolvidos conflitos familiares, espancamento, maus tratos, prostituição infantil, né? Enfim, vários, todos dá 429. Especificamente crimes de natureza sexual, 24. Isso, adolescentes, crianças e adolescentes, que é o nosso cuidado. E aí entra como estamos protegendo essas crianças, né? Porque essa violência, a violência psicológica, a negligência da família, né? Porque muitos acontece, não toma-se providência, porque a prevenção é muito difícil, né, Rosângela? A prevenção. O que nós poderíamos fazer de prevenção? Família presente, essa é a prevenção. Olho no olho, mãe presente, pai presente, o cuidado em família. Agora, depois o cuidado tem que acompanhar psicológico, tem que acompanhar tratamento médico, porque o dano é praticamente irreversível. Esther, você como policial militar e agora como presidente do Condica, com certeza já acompanhou algum caso de perto. Eu gostaria que você citasse para a gente ter uma ideia da situação em Penápolis. Tá. São casos, eu fico imaginando que se marca a minha pessoa, imagino a criança. É uma marca eterna mesmo. E um dos casos que marcou a mim, pessoalmente, conversando com uma adolescente, eu disse, filha, por que você tanto tempo essa pessoa abusou de você, o Amásio da mãe, e por que você não procurou as autoridades? E ela disse, policial, eu não podia porque minha mãe ama muito ele. Então essas coisas, o sacrifício que a menina fez para não falar para a mãe, ou até com medo da mãe, a mãe vai ficar sem o Amásio, é uma preocupação tão inocente da parte dela que ela prefere sofrer. Então tem muitos casos nesse nível que é por negligência da família mesmo. Porque se a mãe tivesse um pouquinho mais de atenção, não digo culpa, é responsabilidade de estar conversando, sentindo a dor. Quando você olha para o teu filho, você consegue perceber a dor do coração dele. Então é isso, até uma angústia da prova. Filho, como é que você tá? Essa prova é isso, fica tranquilo, você vai conseguir. E se você não conseguir dessa vez, da próxima você consegue. Então eu acho que essa presença é fundamental para coibir essa situação. Rosângela, e quais características, quais sintomas que a criança, o adolescente, ele pode demonstrar e a família pode estar atenta? Olha, pode estar acontecendo alguma coisa de errado aqui. Os dados que a gente tem,
eles dizem assim, vamos pensar um pouquinho na natureza né, do crime, né? Violência de um modo geral, espancamentos, maus tratos e tal. A natureza desse tipo de crime, ele está vinculado a um desvio de comportamento do agressor. Então, é um agressor que, ao começar a bater, por exemplo, uma mãe começar a bater, ela perde o limite e espanca dali a pouco, né? Como nós tivemos um caso em Penápolis, uma madrasta, por espancamento, rompeu o baço de uma criança de 4 anos que chegou a falecer. Aqui, ano passado, em Penápolis. Então, essa discussão, por exemplo, da violência, é um tipo de comportamento que começa como uma coisa mais ou menos natural, né, uma irritação da pessoa que está cuidando da criança, e ela passa aquele limite mínimo assim, e vai para situações extremas. A fragilidade física da criança diante da força física do agressor já denota o estrago que aquilo vai fazer. Então, esse tipo de problema específico, mais de maus tratos e espancamento, você tem vários sinais externos, né, visíveis, de criança que chega com roxo, com machucado, com o braço quebrado e tal. A desculpa é sempre caiu, machucou, enfim. Quem convive com essa criança em outros ambientes, ou mesmo dentro da casa, ou mesmo na proximidade como vizinho, pode perceber isso. Os profissionais da área de saúde, quando chegam crianças com características assim no pronto-socorro, ele precisa ser mais atento, né? Porque a criança, ela está sendo maltratada por alguém da extrema confiança dela. Então, não é ela a responsável por resolver aquilo. Alguém tem que auxiliar essa criança na solução do problema. Então, nesse tipo de crime, digamos assim, é muito visível os resultados. Você começa a ter situações da criança chegar na escola machucada e tudo mais. Há que se prestar muita atenção nisso, né? Você tem problemas, a Esther pode contar muito sobre isso, de alcoolismo, né? De pais, enfim, de responsáveis por crianças que, drogados com drogas lícitas e ilícitas, acabam passando esse limite e tal. Então, os sinais da violência e dos maus tratos, eles são visíveis. Os sinais da violência sexual, eles são muito mais sutis. Porque emocionais, né? Então, aí nós estamos num campo ainda mais delicado. Porque o que a gente sabe, que os profissionais da área de saúde mental nos dizem, os psicólogos, é que a criança, ontem a psicóloga, a Viviana, dizia assim, a criança perde o brilho. Então, criança é uma coisa sempre muito alegre, espoleta, brinca. Essa criança violada, ela se retrai. Ela é uma criança que entristece, ela apresenta vários sinais de depressão, e essa mudança de comportamento é uma mudança radical. De repente, ela é uma criança que fica muito medrosa, né? Que passa a ter medo de tudo, medo de ficar sozinha, medo de escuro, um medo exagerado, sem explicação. Quer ir para a escola, quer se esconder bastante. Quer se esconder. E aí, citando a escola, a própria professora, o pessoal da escola pode estar contribuindo, né? Sim, deve. A omissão é crime. Se ela perceber algo diferente, descobrir, porque sempre alguém fala alguma coisinha. Tem que investigar, tem que ir atrás, porque a omissão dela é crime. É crime. Ela tem que denunciar. Se souber de algum fato, aliás, a toda a população, se souber de algum fato, denuncie. Tem até um disque denúncia, que é 100, denuncie. Ou denuncie na delegacia da mulher. Faça uma carta anônima, mas denuncie, porque nós precisamos proteger essa criança. Porque essa criança que está sendo abusada, amanhã, futuramente, ela vai ser um abusador. Então, nós precisamos correr com isso. E até a mãe, que se tiver alguém na família que foi abusado e não tratou, por favor, procure tratamento. Porque é uma dor dupla, porque você foi ferido no seu íntimo e na sua confiança. Você confiava no pai. Nossa, é a figura de proteção. E foi destruído isso. Então, é um trauma para o resto da vida. Dá para se minimizar, mas não dá para esquecer. Não vai esquecer mais. O caso Isabela Nardoni, que ainda
Corrói nossos corações. Tem motivado muita discussão e choca todo o país, com certeza. De certa forma, acabou ajudando para despertar a discussão sobre o assunto. Vocês sentem isso em Penápolis também? Com certeza, né? Eu penso assim, é engraçado isso, né? Nós temos dados no Brasil que são dramáticos. O Ministério da Assistência Social computa 400 mil casos por ano de maus-tratos. 4 mil crianças mortas por ano em violência desse tipo. Então, nós temos 4 mil Isabelas por ano, né? A gente percebe que casos que envolvem, curiosamente, a classe média. A Ana Célia era uma menina de classe média. A Isabela é uma menina de classe média. Então, quando esse crime chega, né, numa situação, digamos assim, onde você não tem condições dramáticas, socioeconômicas, de pobreza ou de falta de conhecimento e tal, e o crime ainda acontece, ele acaba sendo trazido de alguma forma pela mídia de uma maneira mais sistemática. E eu acho que o caso dela acaba sendo um caso que pontua e chama atenção para a luta, justamente porque ele remete a uma compreensão de que o limite entre você repreender e estar irritado com a criança e começar, digamos assim, né, a dar um tapão assim porque se irritou com a criança, e jogar a criança da janela, parece um limite muito tênue, né? Então, no caso dela, você vê a família indo no supermercado, fazer compra, uma situação aparentemente muito normal, e aparentemente normal mesmo, que eram pessoas que tinham uma vida normal, mas esse limite tênue, né? Essa fragilidade física da criança diante do agressor, ela é responsável por fraturas de tudo que a natureza. Os casos que não chegam nessas estatísticas são ainda muito maiores, né? Crianças queimadas, mãe que bota a mão da criança na água quente. As estatísticas dão assim, 70% das agressões e dos maus-tratos são a mãe que faz isso. Então, eu acho que esse tipo de caso, como o da Isabela, ele nos provoca uma indignação, e essa indignação é o combustível para o combate. Porque, veja, não há como a gente criar uma situação de proteção para a criança totalmente segura, né? Muitas vezes, onde se discutia no evento à noite que nós fizemos para tratar um pouco disso, a hora que a situação, que os efeitos aparecem, já aconteceu. Então, como é que a gente faz para que isso não aconteça? Com certeza é a informação. É a informação para nós adultos, para nós que convivemos com crianças, para nós professores, para nós profissionais de saúde e para a criança. A ideia de que no conteúdo, digamos, de escolas e de trabalhos que se faz com criança, a necessidade de trabalhar a educação sexual. A criança, no limite da sua idade, né, ela ter consciência de que algumas coisas não podem acontecer com ela. E quando acontecer, ela tem que contar, ela tem que falar, ela tem que alertar para a gente minimizar o dano, né? E até interessante o caso da Isabela, porque é o seguinte, dá a impressão, essa mídia, toda essa propaganda, tudo isso que está fazendo, que para a classe baixa, pobre, é normal acontecer isso. Agora, para a classe média alta, não. Então, olha que absurdo, né? Jogou. E isso está realmente mexendo com os pais. Os pais precisam repensar a sua função dentro da família, porque eles precisam ter uma função, não é só trazer o dinheiro para casa, é função de orientador, de legislador, de guia. Pai tem que estar presente, né? Não para abusar da filha. Pai tem que estar presente para juntar forças com a mãe e educar essa criança que será um cidadão e que não pode ser um cidadão abusador. Infelizmente, o caso da nossa Isabela chocou todo o país, mas isso é quase que normal, né? Está acontecendo. E precisamos tomar algumas medidas urgentes, como família, como célula, cada uma. A família ainda é a célula máter da sociedade, é a célula mãe. Eu digo sempre que é da família que sai o bom cidadão e é da família que sai o mau cidadão. Então, cabe a cada um de nós, mãe, pai, fazer a sua parte.
Esther, em Penápolis, a partir da denúncia feita à Delegacia da Mulher ou ao Conselho Tutelar, existe o quadro, então, de uma criança que foi abusada. E qual que é o acompanhamento do CONDIC ou do poder público para essa criança? Bom, foi abusada, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar vai encaminhar a delegacia, feito lá, vai instaurar um inquérito que vai ao promotor e essa criança é encaminhada para a saúde mental, que não é uma saúde especializada para esse tipo de conduta, que nós precisamos criar, né, urgentemente, como já existe em outros lugares, um local, um centro de referência para essas crianças, para que elas sejam acolhidas imediatamente. Hoje nós não temos em Penápolis esse acolhimento imediato. Temos lá na saúde mental, que fazem muito bem feito, mas que nós precisamos efetivamente de algo específico, um tratamento a longo prazo, com todas as medidas de acolher essa criança, acolher esta mãe, né, punir o agressor. Porque esse punir o agressor não é que resolve o problema da pessoa que foi abusada, mas ameniza. Né? Ela tem uma sensação de segurança. Tem criança que, como nós já ouvimos falar, que ela foi abusada e não quer contar porque tem medo que o abusador mate a mãe, né? Ou então que vá pegá-la depois e vai matá-la. Então ela até não quero falar nada, não quero contar nada. Esse tratamento tem que ser feito a longo prazo, lentamente, com técnica, com pessoas especializadas. Infelizmente nós ainda não temos, mas precisamos criar. Rosângela, em nível nacional, existem alguns projetos para acompanhamento de crianças que foram abusadas, para esse tratamento da parte emocional? Existe. O Ministério da Assistência Social, ele desenvolve um programa que tem o nome de Sentinela. Ele é um programa muito interessante porque ele cria uma equipe multidisciplinar. Então, iniciado um processo, enfim, de descoberta de uma situação dessa, de violência, de abuso ou mesmo de maus tratos, essa criança é encaminhada, como a Esther estava dizendo, para uma equipe que tem psicólogo, assistente social, médicos, enfim, profissionais de várias áreas, mas não só profissionais de várias áreas, profissionais que fizeram cursos e se capacitaram para essa situação. É uma situação extremamente delicada, tem que ser cuidado a criança e a família, né? Na verdade, é uma ferida aberta que precisa ser tratada, inclusive para interromper o ciclo de violência que gera violência, que gera violência. Crianças que foram abusadas, maltratadas, elas vão ser, né, abusadores, aquele caso de Goiânia, daquela empresária que estava torturando a menina, né, uma menina que, enfim, amarrando, tirando a unha, enfim, aquela coisa absurda em Goiânia. Você vai procurar a história da menina, né, da empresária. Ela foi uma menina maltratada, abusada na infância. Então a ideia é você interromper o ciclo de violência, tratar da família e da criança, da criança e da família. Não dá para fazer isso sozinho, não dá para fazer isso sem um conhecimento técnico muito especializado. Então, por exemplo, aqui em Penápolis, na saúde mental, nós temos psicólogos que têm uma formação especializada nisso. Mas é um serviço geral de atendimento psicológico, né? O projeto Sentinela, ele então cria um lugar específico, separado, né? Um espaço próprio e uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar essa família, essa criança durante anos, né? Vai fazer junto com ela essa passagem de final do desenvolvimento dela da infância, passagem pela adolescência e acompanhando até que ela não dá para esquecer. A pessoa, na verdade, ela não pode enfiar isso para baixo do tapete, porque ele vai provocar danos. A ideia é que a gente precisa curar essa ferida. E em Penápolis já existe um movimento para conseguir esse projeto Sentinela? Nós estamos bastante empenhados nesse sentido, porque são como os programas, né, de políticas públicas. Ele acaba sendo um programa que as prefeituras assinam com o Ministério. Ele sempre tem uma contrapartida, né, que é a nossa dificuldade de conseguir, às vezes, incorporar mais atividades ao poder público, mas é essa a ideia, são serviços prioritários, porque do ponto de vista
dos problemas que afligem crianças e adolescentes, esse certamente é o fundo do poço. Quer dizer, se a gente tem uma ordem de gravidade de problemas para lidar na infância e na adolescência, esse com certeza seria a prioridade 0, né? Porque nós estamos na situação limite aonde você fragilizou a criança e o adolescente. Problema de drogatização, uma série de outros problemas graves que nós temos, com certeza, crianças que passam por maus tratos, por abandono, por violações dessa natureza, ele vai ser uma criança com problemas, agressiva, que vai usar droga, que vai fazer o ciclo, né? Que vai ser um pai violento, que vai, enfim, é todo esse ciclo de violência. Então, a nossa posição, junto com o Condica, é de defender a busca de soluções dentro da área das políticas públicas que ajude, pelo menos, a diminuir o dano de uma criança que já foi violada. Também eu penso, Cacá, que a curto prazo, sim, nós temos que fazer esse projeto, investir em família. Porque a família é responsável. Então, eu penso que cada família precisa fazer a sua parte quanto à educação sexual do seu filho, quanto ao dia a dia mesmo, estar sempre presente para que isso não ocorra, porque depois que ocorrer é sempre mais complicado. Vocês falaram já sobre educação sexual, não sei se vocês teriam esse dado. A partir de qual momento, de qual idade que seria aconselhado a tratar de assunto com a criança, de falar de sexo? Claro que de uma forma que se enquadre com a criança. Vocês têm essa informação? Na verdade, desde que a criança já está na pré-escola, você já tem trabalhos possíveis, né? Você tem hoje muito estudo, muita coisa que avançou nessa área. Livrinhos infantis, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Os primeiros livrinhos infantis que começam a mostrar a diferença entre o menino e a menina, tal, brincando e contando história, né, de animais, mostrando como os animais se reproduzem e tal, já dá para trabalhar essas questões minimamente, né? A criança ter noção do seu corpo e daquilo que é direito dele, digamos assim, de preservar e de proteger o seu corpo. Então, desde pré-escola já existe possibilidade de se tratar. A ideia é que você tenha uma linguagem adequada, né, para a idade da criança adequada. O que não é possível, hoje a gente sabe, é a gente não lidar com essa informação, né? A ignorância e o desconhecimento, eles ajudam a você não perceber ou encobrir situações dessa natureza. Quanto mais se trata disso, mesmo com relação à criança e com os pais, mais possibilidade você tem de prevenir, né? Ou seja, será melhor a criança saber de questões sexuais pela família do que na rua? Sim, e é uma coisa também interessante, uma dica. Sempre que o seu filho perguntar alguma coisa para você sobre sexo, você pergunta por que você está perguntando. Tá? Porque senão você pode falar coisa que não precisa. Então você sempre pergunte por quê, meu filho. Isso é diálogo, é isso que está faltando. É cumplicidade, sabe? No livro do Pequeno Príncipe diz que você se torna eternamente responsável por aquilo que você cultiva. E o que você está cultivando com seu filho? Sabe, tá só bravo o tempo todo, só brigando? Então, por que, meu filho, você está perguntando? Por que você está perguntando dessa droga, desse assunto? Então, aí você vai a partir do meio que ele quer saber. Você só explica aquilo que ele quer saber. Sem mentiras, sem coisas de novela, né? É interessante saber se novela... Na quarta série, eu fiz uma pergunta para os meus alunos do ProERG. Eu disse assim, quando vocês assistem televisão e passa uma cena de beijo, o que vocês sentem? E o policial dá um negócio aqui dentro. Então, eles não sabem lidar com esse negócio aqui dentro. Então, cabe aos pais, porque quando passa um filme na TV, uma novela, passa lá o limite de idade. Os pais fingem que não viram. E esse limite é muito importante, precisa ser resguardado. Vamos trocar, filho. Vamos ver. Eu tinha na minha casa particular, quando meus filhos eram pequenos, eu ficava com o controle na mão. Conforme a cena, eu troco. Agora, eu não posso colocar meu filho mediante uma situação que ele não tem idade ainda. Por isso, a sexualidade está muito precoce. As meninas estão menstruando muito cedo. Porque está tudo muito...
o padre Fábio comentou uma coisa, falou assim, hoje as mães estão vestindo as meninas de 3, 4 aninhos como prostitutas. Então cuidado com a roupa que você põe na tua filha, porque você chama a atenção até de um pedófilo na rua. Né? Dentro do fórum, eu já tive a ocasião de nós estarmos com crianças que foram abusadas por um pedófilo, e eu coloquei ele num corredor, esse corredor dava a passagem à promotoria, e tinha crianças que iam conversar com o promotor. E ele começou sediar a criança dentro do fórum. Né? E quando eu percebi umas risadinhas, eu já fui lá, falei pro menininho, vem cá, bem, menino dos 12 anos, mais pequeno, o que esse moço tá falando pra você? Aí ele perguntou onde que eu moro, se ele queria que eu fosse buscar ele na minha casa, né? Eu falei, gente, aí já falei com o juiz já prende, já, e foi assim uma cena lamentável. Depois eu olhei, ele já tinha outros casos passados que não havia sido punido. Então, realmente, o abusador, ele é doente, né? Ele é um doente e precisa de tratamento também. Rosângela, você tem essa visão também da precocidade com relação à educação de crianças? Um batom, uma mini saia? Na verdade, a gente, estudando um pouco a história da infância e tal, a gente percebe que essa sociedade de consumo, ela foi trazendo padrões, né, de consumo muito mais cedo, e é engraçado que o adulto que produz isso, digamos assim, ou gera essa necessidade de consumo, ele vai conturbando, digamos, um desenvolvimento mais normal da infância, né? Nós temos, de fato, muita precocidade, principalmente com meninas, né? Você vê um desfile de moda infantil e é complicadíssimo, né? As meninas, elas já têm não só a roupa, mas os trejeitos e uma coisa que a gente vai ter, né, lá na frente, a hora que a sexualidade... Não tem nem hormônio ainda para aquela sexualidade, mas ela já está imitando, digamos assim. E com relação a essa questão do pedófilo, que é o abuso, né, um indivíduo que tem uma doença mental socialmente impossível de convivência. É um sujeito que, pela natureza da sua enfermidade, ele tem que estar recolhido. Vai fazer uma vez. Vai fazer outras. Todos os casos que a gente tem de estudos, o pedófilo sai da cadeia e ele continua. Então, existe um tipo de punição que a gente chama de medidas socioeducativas para quando ele é menor. Mas se ele já for maior de idade, que daí ele não vai preso, ele vai ser retirado para uma situação do convívio social. Antigamente tinha os manicômios judiciais e tal, porque não é uma questão de ver quanto tempo ele vai passar na cadeia pelo crime que ele fez, mas é uma análise de o quanto ele pode ou não conviver socialmente. E, infelizmente, os dados que a gente tem é de que é um transtorno psicológico praticamente irreversível. É um sujeito que precisa ser monitorado, né, retirado do convívio social e monitorado. E o que é alarmante, eu acho, nesses estudos desse tipo de crime, é que há conivência de mãe e de madrastas. Quer dizer, há uma capacidade da mulher, o agressor, o homem, dentro de casa, de perceber que está acontecendo alguma coisa e de ser conivente com isso, né? Nós temos estudos que demonstram isso. Por isso que eu digo que a rede que vai ajudar a proteger crianças nessa situação precisa se alargar, porque muitas vezes, dentro do núcleo familiar, a criança não vai obter apoio. Então, é essa ideia de que, infelizmente, a escola, os profissionais de saúde, os parentes precisam ajudar a tratar uma situação como essa. E a sociedade esquece muito rápido. Infelizmente. Nós já temos aí, passou o caso da Isabela, e a gente já tem outro caso aí, os outros casos que virão, mas já daqui a pouco se esquece. E aí, essas pessoas que foram o abusador, ele volta ao convívio social e tá aí normal. Eu vejo o caso e falo, aquele rapaz, aquele pessoa, ele é pedófilo. Tá, e aí? Ele pode estar fazendo isso com outras pessoas. Nós temos vários casos aqui, que nós vimos crianças, essas crianças que foram abusadas por certa pessoa aí, não foram tratadas. E eu fui atrás de algumas, disseram assim, a mãe, já passou. Não passou, gente, não passou. Então, não se pode esquecer casos de abuso sexual. O pai, o caso da Áustria, né,
aquele pai que prendeu a menina no porão e teve filhos 7 também. filhos com ela, aquela coisa absurda, ele tinha na sua ficha policial, há anos atrás, um caso de estupro, e aí o crime prescreveu, ele era um sujeito que tinha uma ficha limpa, ele inclusive adotou os filhos dele com a filha, né? Ele pôde adotar porque a ficha dele não tinha nada. Então, na verdade, penso que a legislação, ela também tem que mudar. Mesmo se o sujeito, o agressor, for punido, cumprir a sua pena, ele é um sujeito para ser monitorado, né? A sociedade precisa criar uma situação de também ser punida. Né? Porque essa conivência, isso aí é destruidor, né? E essa criança que foi abusada continua vivendo com essa mãe, que não passa mais confiança para essa filha. Esther e Rosângela, para as considerações finais sobre esse tema, a gente deixa o espaço aberto para vocês. Eu vou aproveitar também, Penápolis vive um momento muito importante na sua história que se comemora o primeiro centenário. Então, além das considerações finais, eu pediria para vocês... O que vocês gostariam de ver Penápolis lá na frente? Que presente que vocês contemplariam a cidade nesse momento do centenário? É uma boa pergunta. Eu amo muito Penápolis. Eu acho que é uma cidade fantástica. Nós temos 100% de tudo. Eu sou realmente fã de Penápolis. O que nós gostaríamos de ver realmente esses casos do Conselho baixarem. Abuso sexual zero. Maus tratos, violência, criança zero, família presente, menos crianças nas creches, né? Eu encontro mães desesperadas, eu preciso de uma vaga para creche. Você precisa de ter um filho, tem mulheres que lutam para ter um filho, e você tem esse filho. Então, coma mingau de fubá, mas fique com seu filho, é teu. Então, acho que só falta valorização da família. Eu penso em criar uma escola para pais. Ser pai é muito importante. Minha filha disse assim, mãe, quando eu tiver um filho, eu vou parar de trabalhar para cuidar dele. Eu achei fantástico. Eu disse, filha, ela falou, mas a senhora prega isso todos os dias. Se você consegue trabalhar e dar esse amor para o seu filho, essa presença, parabéns, continue. Mas se você não consegue, não tem onde colocar o seu filho, cuide dele, é teu, é a tua herança, foi Deus quem deu esse filho para você. Então é a herança, é o que você vai ganhar lá na frente. Se você cuidar dela, se você não cuidar, ela acaba aqui e você vai sofrer. Uma criança de 4ª série escreveu uma frase assim, filho que é o sonho de toda mãe, sonho que às vezes se torna um pesadelo. Então não deixe o teu filho se tornar um pesadelo. Lute por ele, ame-o, compreenda-o. Pare de violência, proteja o seu filho, mas com equilíbrio. Sabe, eu acho que o ser humano falta esse equilíbrio. Ou ele vai muito na igreja ou ele não vai nunca. Ou ele rebenta na pancada ou ele não bate nunca. Então, esse desequilíbrio, ou quer que estude o dia inteiro não estuda nada. Então, ache um meio, um equilíbrio. A sua família tem que estar equilibrada na alimentação, no ir à igreja, na busca de Deus, na escola. Frequência na escola, nós temos problema de frequência, então eu gostaria de ver as nossas crianças de 1ª a 4ª série presentes nas escolas. Isso daí, mas tem mãe que fala assim, eu não posso, policial, ele não vai, ele não acorda. Mãe, você é mãe, você tem que assumir esse papel. Pai, você é pai, assuma esse papel. É isso que eu gostaria de ver na nossa cidade. E você, Rosângela? Eu trabalho muito com municípios, né? Trabalho com consultoria para municípios. E toda vez que a gente conhece outros municípios e lembra do nosso, esses elogios que a gente faz a Penápolis, eles procedem. Na verdade, nós temos, de fato, uma cidade que foi capaz de, ao longo de décadas, aí, estruturar políticas públicas na área social. Nós temos, enfim, comparativamente, situações muito adequadas, digamos assim, de políticas e tudo mais. Nós temos também uma sociedade civil muito combativa. Quando a gente estuda as entidades de Penápolis, a gente percebe que é um tecido social bastante forte e consistente.
Mas o mundo moderno é um mundo muito complexo e cada vez mais difícil, um mundo muito diferente daquele que provavelmente nós vivemos na nossa infância, essa mudança muito rápida. Então eu penso que nós temos que potencializar aquilo que a gente já detém. E essa potencialização, ela acontece à medida que a gente junta forças, né? Nós temos serviços muito bons, estruturas muito boas, mas às vezes trabalhando muito sozinhas, muito isoladas. A gente pensa que a integração dessas atividades entre o poder público, a sociedade civil, as entidades, a família, as igrejas, enfim, a escola, ela potencializa a nossa capacidade de proteger crianças e adolescentes. Eu acho que Penápolis, continuando nessa linha, digamos, de um município que tem uma sociedade civil forte, um poder público comprometido com a sua população, a gente chega lá, zera esses números que nos incomodam a todos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.